cinto de segurança, mão no volante. Pode rodar a vinheta. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um assunto muito importante para todos, inclusive para você. Leis, normas de trânsito. E eu trouxe um especialista, um perito. Ele é entendido, autoridade nesse assunto. Ele vai fazer você se tornar também um motorista nota 10. Comigo hoje, Alexandre Câmara Melo. Seja bem-vindo, Alexandre, e muito obrigado por ter aceitado o convite. Samurai, foi uma satisfação receber esse convite seu. Eu fiquei com o coração transbordando de alegria, porque nós somos amigos de longa data e nós temos que conversar muito aqui sobre trânsito, porque trânsito salva vidas. Exatamente. Alexandre, é o seguinte, o primeiro nome que veio à minha cabeça foi o nome Alexandre Câmara Melo, porque trânsito, logo após agora o carnaval, tivemos notícias ruins e eu sei que você sabe trazer informações para que sejam evitados novos acidentes. E eu separei 3 assuntos aqui que eu pesquisei e as pessoas buscam informações. Eu vou explorar o seu conhecimento, Alexandre, falando de ultrapassagens. Um assunto muito interessante também. Preferências nas rotatórias que eu, às vezes, tenho dúvidas. Qual que é a preferência? Qual que é o meu direito? Quando que eu estou correto ou errado? E um assunto muito atual, trazido pelo nosso prefeito. A direita livre. Concorda comigo? Samurai, eu tenho que falar com você, mas eu tenho que falar com o público, viu? Então tá bom. Gente, esses 3 assuntos aqui são importantíssimos. Por quê? Salva vidas, faz com que a condução do veículo seja muito mais harmônica, que o trânsito seja mais amigável. E não se esqueça, você precisa ter inteligência emocional para dirigir. Porque se você continuar dirigindo de forma agressiva, abrupta, nervosa, só vai te trazer problemas. É verdade, nós temos realmente fatos lamentáveis, né, próximos a gente, nós sabemos muito disso. Eu vou escolher o primeiro assunto aqui, eu vou começar com a questão da rotatória, que eu acho muito engraçado, principalmente quando você está numa situação que você não sabe se você está correto ou não, entendeu? Então eu vou começar com o assunto rotatória. E aí eu pergunto para você, tem a questão também dos cruzamentos sem sinalização, que você chega num cruzamento e você não sabe se é você que tem direito de entrar primeiro para cruzar, né? Ou se é a outra pessoa. Eu queria ouvir de você qual que é a maneira correta quando você chega num cruzamento onde não tem sinalização. Samurai, a primeira coisa que nós temos que falar aqui é entender o que é uma rotatória, o que é uma praça, o que é uma interseção. Então, dirigir não é só você se habilitar e ficar um as na condução do veículo. Mas você tem que entender as placas de regulamentação, placas de advertência, a sinalização horizontal e a vertical. São um conjunto de itens que todo motorista tem que estar antenado, né? Porque sem esses itens, se você não tiver isso na sua memória, você sempre vai, entre aspas, dar uma barbeirada. E tudo que a gente não quer é levar um buzinaço na traseira do veículo, né? Então, quando você chega numa rotatória, se ela estiver sinalizada, você chegou na rotatória, ela tem toda rotatória sinalizada, ela tem pare em todos os acessos. E aí, como é que funciona? É só você imaginar o relógio. Quem chegou primeiro vai entrando. É assim que deve ser o trânsito. E quem chegou por último tem que respeitar aquele que já deu início à rotatória, ao contorno. A partir do momento que você adentrou a rotatória, você tem a preferência. Quem está percorrendo a rotatória está numa via principal e quem quer acessar a rotatória está numa via secundária. Então é sempre você entender, eu estou na rotatória, a preferencial é minha. É claro,
sempre com direção defensiva, porque sabendo que diminuir a velocidade. Claro, sabendo que a preferência é a sua, sempre é um olho no gato e um olho no queijo, porque se você vacilar, a pessoa desatenta entra e vocês têm uma colisão ou transversal ou lateral. Eu tenho uma outra pergunta para você, mas antes eu quero estar convidando vocês, é o seguinte, vocês estão acompanhando pelo Instagram, Samurai com Y, _ auto, _ motors. Mas também você pode estar acompanhando pelo YouTube, Samurai Motors. E eu quero dizer também que a gente foi agraciado com o Luiz, que é lá da rede Fruitbox, com um açaí que todos aqui aprovaram, deliciaram, degustaram. E eu vou presentear todos aqui com açaí lá da rede Fruitbox, do nosso amigo Luiz. São 2 unidades, viu, Alexandre? Uma na Avenida Rio Verde e a outra lá na Avenida Contorno, no setor Pedro Ludovico. Alexandre, é o seguinte, e quando você está contornando a rotatória e do lado tem outro carro? Já aconteceu comigo. Você está mais próximo ali do lado mais fechado da rotatória e do outro lado tem outro carro. E vocês vão na mesma direção. Quem que tem direito de entrar primeiro? Quem tem direito de sair primeiro da rotatória? Olha só, outra coisa que você tem que observar em uma rotatória é se você está numa via que é de pista dupla, ou seja, tem 2 faixas, então a rotatória, ela obrigatoriamente ela tem que abraçar ou abarcar os 2 veículos. Exatamente. E vocês podem fazê-la em paralelo. Agora, simultaneamente. Exatamente. Quando em situações limitado? Em situações diversas. Nós sabemos que existem rotatórias colocadas em Goiânia que você chega numa via de 2 faixas, só que ao fazer a rotatória, um caminhão nem consegue fazê-la. Você já viu isso várias vezes, nós vimos aqui isso em vários bairros de Goiânia. Inclusive, tem rotatórias que são feitas com tachões que os caminhões, ônibus, veículos maiores têm que passar por sobre os tachões para fazer a conversão. Então, ou seja, essa situação é uma situação adversa. E no trânsito, se você está na faixa da esquerda, subentende-se que você está mais rápido. Então, a preferencial é sua ali. Mas vale a boa camaradagem. E o bom senso. Como eu disse antes, é um olho no peixe e um olho no gato. Por quê? Se você... Onde é que tem negócio da frigideira também, tem não? O olho no peixe da frigideira. Porque olha só, se você não ficar de olho na frigideira, o que acontece? Vai queimar, seja o prato ou seja a frigideira. E frigideira queimada em casa é um problema com as mulheres aí. Não, eu entendi porque acontece muito comigo. E às vezes, numa rotatória que o espaço é limitado, eu fico na dúvida. Muito bom esse esclarecimento para a gente poder saber como se comportar nessa situação. Samurai, um outro índice que você não pode esquecer, é uma direção defensiva. Se você estiver trafegando na faixa da esquerda, e do seu lado tem um veículo de grande porte, principalmente se ele for articulado, a gente chama de carreta de bitrens, rodotrens. Esses veículos, eles tendem a reduzir o grau ao fazer uma conversão. Então, ele começa fazendo, o cavalinho faz aberto e os semi-reboques vão, entre aspas, atalhando. Nesse caso, você está no carro pequeno, é melhor você esperar. Nesse caso é o quê? Freio, paciência e espera ele fazer a rotatória. Porque no anel viário de Goiânia mesmo, você já observou, próximo ao local onde nós moramos, se você entrar em qualquer daquelas rotatórias ao lado de um veículo de carga... E lá não é tão pequena. Não, lá estão 2 faixas. Mas como mesmo assim... um rodotrem de 30 metros, o segundo vagão, ele atalha muito. E ele vai ocupar comendo aquele espaço que era seu. Aí imagina você naquele carrão chique que você tem, que é híbrido, elétrico, que anda quase sozinho... E levar um esbarrão ali. Não, mas eu vou botar na sua caminhonete. Pois é, não, na minha caminhonete é tranquilo. Bom, pessoal, é o seguinte. Essa marca de carros já conquistou o mundo. Não duvide, o amanhã já está em movimento. Nas ruas e também nas rodovias. E a eletrificação é o futuro. E a saga BYD te leva até ele. Um abraço a todos da saga BYD, lá da Avenida Mutirão, setor Marista. Então, você aí pode acompanhar, aprender um pouco com Alexandre Câmara Melo sobre como proceder numa situação de um cruzamento sem sinalização e também nas rotatórias. O segundo assunto, em outras capitais,
já é adotado. Mas aqui em Goiânia, para nós goianienses que gostamos de comer piqui, é novidade. Alexandre Câmara Melo, a tal da direita livre eu estou curtindo. É interessante. Só que tem que ter alguns cuidados, porque tem pedestres desavisados que podem estar atravessando. E você, né, não precisa respeitar o sinal, passa direto. É um dos perigos. Samurai, ou tem mais outros perigos. A direita livre, ela é um benefício extraordinário para o trânsito, mas em contrapartida, ela exige uma série de cuidados. E nós vamos falar sobre todos eles aqui. Qual que é o principal? Não, vamos falar uma coisa. Você aprovou a direita livre? Então, eu falei, eu estou curtindo, achei interessante, né? Você, tá todo mundo parado lá, você passa de boa. Não pode virar à esquerda, tem que ser à direita, né? Ótimo. Já teve alguma situação que você foi prestigiado com a direita livre, mas tinha um obstáculo à sua frente e você não conseguiu usufruir desse benefício? Já teve a questão de um carro que estava do lado esquerdo tentar fazer parte da direita livre, eu tive que esperar. Mas cachorro, pedestre, algum jovem com patinete, não. Até agora, não. Mas estou sempre prudente, sabendo que pode acontecer. Ótimo. Olha só, a primeira coisa que nós vamos observar na direita livre é a atenção com o que pode cruzar à sua frente. Porque para quem está cruzando a via, seja a pé, de patinete, de bicicleta, ou em qualquer outra modalidade, até mesmo uma cadeira de rodas, se for uma pessoa de um portador de necessidades especiais, muleta, ela entende que o semáforo está fechado e ela pode passar. Então, usar o benefício da direita livre exige extremo cuidado. A primeira situação é diversa. Eu vou dar um exemplo aqui da Avenida Rio Verde, onde nós trafegamos, perto daquele outdoor que você tem lá, ué. Você lembra daquele outdoor? Sei, lembro. Lá naquele local, nós temos uma ciclofaixa. Ela é sobre o canteiro central. Exatamente. Em determinado momento, no semáforo, lá naquele posto Ipiranga, você vê que a pista ela cruza a via para passar pelo semáforo, faz uma letra U e volta para o canteiro central. Você lembra disso lá? Lembro. Então, o que acontece? A pessoa que está na bicicleta lá naquela ciclofaixa ou fazendo a corrida, ela vai virar, ver os carros parados e vai continuar a imaginar. E de quem é a preferência? É da direita livre, né? Do pedestre. Primeiro pedestre, ciclista, depois vem os veículos, as motocicletas. Então, estou te falando, o benefício da direita livre é a antena em pé, hein? Por quê? Se você vacilar, você se torna um infrator. Entendi. Mas a prefeitura não tem a obrigação de sinalizar, usar uma sinalização diferenciada, por ser uma situação onde você imagina o motorista, né? Está lá escrito no chão. Livre. Direita livre. Né? Tudo bem, ele está devagar, porque ele tem que ser prudente. Mas ele está na cabeça dele que ele pode ir. Né? Não tem que ter uma sinalização assim, específica. Ótimo. Para o pedestre, o ciclista e tudo mais? Entendi a sua colocação. No caso específico que nós estamos falando aqui é da Avenida Rio Verde, lá a pista é em vermelho. E ela vai em vermelho e cruza todas as faixas até ela chegar no ponto específico para a pessoa cruzar todas o cruzamento. Então, lá tem uma sinalização. Como eu já disse, direita livre é um benefício, mas você deve fazê-lo com cautela, segurança. Não adianta você vir a 60 por hora, 50 por hora e usufruir da direita livre. Afinal, você sabe que os motociclistas eles tendem a ultrapassar para ocupar aquela faixa de acomodação que fica à frente dos veículos. Você sabe disso. E muitos deles aproveitam essa oportunidade e já ficam naquela faixa mesmo do lado direito, impedindo que você usufrua do direito do benefício da direita livre. Alexandre, olha para a câmera e fala-se para o pessoal que está acompanhando a gente qual o procedimento ideal, tanto para quem está usufruindo da direita livre e para aquela pessoa que vai fazer o cruzamento ali, o pedestre, o ciclista. Quais os cuidados principais? Que isso é muito importante. Você que está com a gente aqui, estou extremamente feliz. Já nos siga nas redes sociais, Samurai, _alto, _motors e alexandre.mentor. Tem conteúdos incríveis para você. Vamos lá, tenho que falar aqui sobre a direita livre. Então é um benefício para quem está no trânsito e evita que você fique parado no semáforo. A direita livre, você deve fazê-la com cautela. Por que cautela? Porque o pedestre está cruzando a via, o ciclista está cruzando a via, um cadeirante pode estar cruzando a via,
E qualquer outra pessoa pode estar cruzando a via. Às vezes a pessoa entende que o semáforo está fechado, e realmente está. No entanto, você está sendo beneficiado com a direita livre. Então, quando você for fazer essa manobra, não é chegar numa velocidade consideravelmente alta e já fazer a conversão. É você ir mais devagar, sabendo que está usufruindo de um benefício, olhar para os dois lados, verificar se tem alguma pessoa, um cachorro, uma criança fazendo o cruzamento da via, para você evitar um atropelamento. Não perca a chance de usar o benefício da direita livre. Nós estamos sendo beneficiados com um trânsito mais fluido, mas temos que aumentar e muito o nosso cuidado. Imagine você usufruir de um benefício da direita livre e, nesse mesmo instante, atropelar uma pessoa. É tudo que você não quer na sua vida. Então, vamos lá. Usufrua da direita livre, mas fique atento. Pode vir um pedestre desavisado, pode vir um ciclista desavisado, ou qualquer outro obstáculo pode surgir à sua frente. Afinal, para a maioria das pessoas, ao olhar no semáforo, ele vai estar fechado. Muito bom, Alexandre, excelente. Olha só, hein? Todo bom marceneiro já sabe. Soluções práticas, equipamentos para a sua marcenaria é na Casa do Marceneiro. Lojas aqui em Goiânia, Palmas, no estado do Tocantins, e também em Anápolis. Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem desde 1978. Que coisa, hein? Que tradição. Alexandre, na pauta aqui, o próximo assunto, eu considero, sim, muito importante. Você ia falar alguma coisa? Não, a gente tinha que falar um pouco mais sobre essa direita livre. Ah, é? Claro, tem muita coisa para falar ainda. Não, então fica à vontade. Olha só. Não, vamos comer uma jujuba? Não, claro, tem que comer mesmo, né? Come essa jujuba aí, que enquanto eu falo, você come essa jujuba. Tá bom. Olha só, Samurai, a direita livre, ela tem que ser observada também pelos pedestres. Porque em algum momento da sua vida, você vai ser pedestre também. Uhum. Nós somos pedestres para ir ao shopping, para ir numa pista de caminhada, enfim. Ir a um restaurante? Ir a um restaurante. Eu sou ciclista e você também, às vezes, pedala. Mas, enfim, nós devemos ter esse cuidado. Então, nós que estamos passando por cruzamentos... Vou dar um exemplo aqui da Vida Rio Verde, onde todos nós que somos goianos, e goianienses, né, na verdade, da cidade de Goiânia mesmo, e Aparecida também de Goiânia, sabe que na Vida Rio Verde tem uma faixa para ciclistas, para vermelha. Exatamente. Ela é no canteiro central. E na T63 também tem. Exatamente, na Ricardo Paranhos. Então, nesses locais, você vê que a faixa já é pintada de uma cor já reluzente, vermelha, para chamar a atenção. Então, você que está sendo o pedestre ou o ciclista, ou está cruzando essa via, olhe sempre para a sua direita, para a sua esquerda, que pode vir um veículo. E a direita realmente é livre. Então, você pode agir preventivamente e evitar que esse incidente ou o acidente aconteça. Ninguém tem o ânimo ou a vontade de atropelar outra pessoa. Porém, isso pode acontecer. Então, você pedestre, você ciclista, eu digo isso porque eu sou pedestre e sou ciclista, viu? E é motorista. E sou motorista. E tento ser motorista nota 10, né? Então, nós precisamos ter esses cuidados. Não vamos colocar toda a responsabilidade somente no motorista do veículo. Nós temos que ter pedestres conscientes. Quantas vezes nós vemos pessoas na faixa de pedestre que nem chegam a levantar o braço? Eles ignoram achando que são semideuses e entram na faixa de pedestre. Às vezes você está vindo até numa velocidade compatível e tem que frear bruscamente. Exatamente. Você não atropela a pessoa, mas recebe uma colisão traseira. Quero dizer para vocês aqui que o Alexandre Câmara-Mello, ele é o motorista nota 10 do programa de televisão Samurai Automotors, que é exibido na Fonte TV e também na PUC TV. E lá, ele já falou de vários assuntos importantíssimos para você, para a sua segurança. E agora, você está tendo a oportunidade aqui na rede social eu estou perguntando e ele vai puxando o fio. Porque ele tem muito conhecimento, porque ele é um profissional nato da área. Não teria outra pessoa. O Samurai está convidando aqui para estar participando desse programa, falando nessa pauta. Certo? Você é um motorista nota 10? Samurai, essa é a grande pergunta. Samurai, eu procuro dirigir de forma prudente. Não por querer ser um motorista melhor que os outros, mas a consciência.
Eu quero fazer uma pergunta, porque eu imagino que quase todos nós já passamos por essa situação. Você está na sua... correto, seguindo a sua viagem, a pista não é dupla, e aí um carro vem ultrapassar, ele não consegue ultrapassar. Ou seja, ele vai chocar com você, frontalmente. Uhum. Eu que estou indo na minha direção corretamente, o que eu tenho que fazer? Ir para o acostamento? Samurai, Para poder dar preferência para ele? olha só, Diminuir a velocidade? não é questão de preferência. Aí é É questão urgência. de vida Vida, ou urgência. morte. Então, o que você deve fazer? Se você é um motorista prudente, observou que a pessoa saiu para ultrapassar e vê que ele Não vai conseguir. vai dar tempo, ou seja, vocês provavelmente vão colidir, você já diminui a velocidade. Se você for um motorista hábil e tiver com as duas mãos no volante, que é uma obrigação, você vai usar o dedo indicador, bater na seta e tender à direita, para ele perceber que você já vai sair à direita. Grande parte dos acidentes que a gente observa no trânsito, eu estou falando isso que são mais de 20 anos trabalhando com trânsito. São mais de 20 anos em rodovias, são mais de 20 anos atendendo acidentes. E hoje eu trabalho num local onde eu acompanho tudo. Então eu sei dessa realidade. Você, como motorista, precisa sinalizar essa manobra à direita. Para quê? Porque muitas vezes, quando você não sinaliza e não diminui a velocidade, o acidente acontece no acostamento da sua mão. Outro detalhe. Tenho certeza que nossos amigos que estão aqui assistindo têm essa dúvida, talvez. Eu, às vezes, tenho. Você está na traseira de um caminhão e o caminhão ele dá uma seta, dizendo que você pode ou não ultrapassá-lo. É o famoso motorista, o caminhoneiro camarada, né? Quando ele dá a seta da direita, significa o quê? E quando ele dá a seta da esquerda, o que significa? Ótimo. Existe essa... Porque você não tem a visão, mas ele tem. Olha só, existe esse costume. Mas esse costume não é aprovado. Não é regra, né? Como é que você vai... Seria como eu falar para você aqui, ó, eu vou pegar uma arma de fogo, fazer uma roleta russa. Aperta aqui, Samurai. A roleta russa, talvez nem saia. Você não vai arriscar. É um risco. Então, olha só. Ele pode ser que seja um sinal de auxílio? Pode. Mas imagine só se esse motorista, não estou falando que vai acontecer isso, mas que seja um motorista que não observou e vê um veículo muito rápido. Quando ele dá a seta para a esquerda, significa que está vindo outro veículo. Entendi. Quando ele dá a seta para a direita, significa que não tem veículo vindo e você pode ultrapassar. Você está confiando nele, né? Mas você deve observar a sinalização horizontal, a vertical, a visão. Você vai dar uma olhadinha para a esquerda e ver se realmente você pode ir. Se ele der a seta para a direita e a faixa for contínua, você vai ultrapassar? Não. Você vai colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa? Pode ser que ele seja uma pessoa de bem. Mas naquele momento ele ofuscou a visão com o sol, ofuscou a visão de um farol apagado. Imagine só se vê um carro com farol apagado. E tem carro que é com muita velocidade. Exatamente. Né? Sem contar com isso. Ele aproxima muito rapidamente. Pronto. Às vezes ele faz o cálculo. Nossa, vamos dizer que eu esteja num carro 1.0 e está vindo lá um carro 8 cilindros e a pessoa está usufruindo desses 8 cilindros, ele vai chegar muito rapidamente no ponto. E quando eu apertar meu carro 1.0, ele vai demorar a atingir a velocidade para ultrapassagem. Uma pergunta para você, aproveitando a sua experiência, o que você diria para alguém na hora de uma ultrapassagem? Um conselho. Samurai, o conselho que eu dou para as pessoas não é mais de um conselho, é um compêndio de conselhos que vai mudar a realidade. Olha para a câmera e fala para esse pessoal. Então eu vou falar para essa galera, né? Isso, então, pode falar. Samurai, ainda bem que ele não é ciumento, ele deixa eu falar com todo mundo. Então, olha só. Primeira coisa, você como motorista precisa conhecer o seu veículo. Alexandre, mas o que é conhecer um veículo? Vou falar para você. Várias são as vezes que eu acompanho situações que a pessoa não sabe nem como descer o step do seu veículo. Como que você conhece o seu veículo se você não sabe nem como tirar o step? Muitas vezes ele está sob o assoalho do porta-malas e a pessoa não sabe como tirar esse step. Já vi isso várias vezes acontecer. E aí aqui eu aproveito, viu? Já falamos da saga BYD, mas podemos falar para todas as concessionárias. E se você ainda não é parceiro nosso do Samurai Automotos, venha fazer parte, porque nós estamos falando aqui de coisas top sobre trânsito e vai ajudar você a vender mais veículos. Então eu quero falar para você aqui que o consultor de veículos deve explicar para a pessoa que compra o veículo como é que desce o step, onde está a chave de roda, onde estão os equipamentos, como é que a pessoa desengrena um carro automático se acabou a bateria.
A pessoa que está dirigindo, ele precisa ter esse conhecimento, porque isso salva vidas. Então, vamos voltar para a ultrapassagem aqui. Se você estiver dirigindo um veículo e for executar a ultrapassagem, você tem que saber qual é o tempo que o seu veículo ele vai responder para atingir aquela velocidade que você precisa para passar aquele veículo. Vai começar um declive, o seu veículo vai desenvolver mais que esse veículo de carga. Comece a entender um pouco mais o seu carro, que vai ficar muito mais fácil ultrapassar. Tenha paciência. Eu digo para você, se nós sairmos daqui de Goiânia, Samurai, para Caldas Novas, e você for a 120 ou for a 100, você vai adiantar 7 minutos da viagem. Muito pouco. E eu não vou correr risco algum. Será muito menor que o seu. Quantas vezes eu vejo pessoas viajando a velocidade acima da permitida e nós chegamos praticamente juntos. Porque quando você anda muito rápido, a adrenalina sobe. E com isso você quer ir ao banheiro. E aí, se você fez uma parada para ir ao banheiro, eu, na velocidade média que vou, chego primeiro que você no destino. Muito bom, Alexandre. Então, assim, não é a velocidade. Viagem é constância. Eu faço esse desafio para você na sua próxima viagem e eu quero que você me conte nas redes sociais. Se você fizer média, ao invés de tiver picos de velocidade, você vai chegar primeiro que a maioria das pessoas. Certo dia, nós fomos fazer uma viagem e os amigos do meu pai tinham... os veículos vou lembrar o nome dos carros aqui. Era uma BMW e o outro carro era um Audi. Carros potentes. Carro potente. E meu pai, nessa época, tinha um F1000. Não é um carro muito veloz, só que a autonomia da caminhonete era 1.000 quilômetros. E meu pai mantinha a constância. Ele levava, às vezes, água, levava um lanche e não parava. E acredite, Samurai, nós saímos daqui para Porto Seguro, nós chegamos primeiro que esses carros. Por quê? Quem anda muito rápido tem um consumo muito grande de combustível. E tem que parar mais vezes. E com isso, nós daquela linha de trem de ferro, chegamos muito mais rápido. 3 horas antes deles. Tá certo. Então, a velocidade é constância. Viagem é constância. Ultrapassagem é você ter o seu tempo. Não queira ultrapassar igual o seu amigo, não queira viajar como o seu amigo. Viaje na sua velocidade, nas suas condições e só ultrapasse quando você estiver se sentindo seguro. É você que sabe. Tem pessoas que vão ser muito mais ágeis que você na ultrapassagem, mas não tem problema. O tempo é seu, a viagem é sua, a condição é sua. Quando você estiver no volante, lembre-se, você é responsável por todas as vidas que estiverem dentro do seu veículo. Alexandre, essas informações e conselhos valem vidas. Valem vidas. Eu quero que você deixe aqui para a gente o seu @. Quem quiser acompanhar o seu trabalho do dia a dia, que não é só trânsito, não são apenas assuntos sobre sinalizações, você fala sobre outras coisas também. Qual o seu @? O meu @ no YouTube e no Instagram é alexandre.mentor. Alexandre.mentor. Alexandre.mentor, em todas as redes sociais, YouTube e Instagram. Depois dessa aula de trânsito, eu acredito que você também possa ser um motorista nota 10. Eu tenho quase certeza disso. Alexandre, foi muito bom ter você aqui. Samurai, antes de nós finalizarmos, eu quero dar uma dica aqui. Essa dica é de ouro. Por isso que eu deixei para o final. Pode olhar lá e dar. E, Samurai, essa aqui você não pode esquecer. E você que está conosco aqui não pode esquecer também. Porque essa dica vai te ajudar muito na ultrapassagem. Você sabia que quando você vai iniciar a ultrapassagem, a faixa está seccionada. E olha essa dica aqui. Quando a faixa seccionada começa a ficar mais próxima uma da outra, significa o quê? Que vai virar contínua. Que logo, logo ela vai ser faixa contínua. Então, é uma sinalização preventiva horizontal, antes mesmo da placa de proibido ultrapassar que está aqui na sua vertical. Então, você que está dirigindo, olhe aquela faixa que está sendo seccionada. Se ela estiver ficando mais próxima uma da outra, significa que está se aproximando uma faixa contínua. E aí você não pode ultrapassar. Mais uma dica para você, não colocar a sua vida, a vida da sua família e também a vida das outras pessoas em risco. Alexandre, foi muito bom ter você aqui. Repete de novo seu @ pra gente aí. O meu @ é alexandre.mentor, no Instagram e no YouTube. E eu quero você comigo, viu? Você que está aqui com a gente aqui nesse podcast incrível do Samurai Automotors. Eu quero que você esteja comigo nas redes sociais. E tem muito conhecimento para você lá, muita coisa bacana sobre hábitos. Hábitos salvam vidas. E eu digo para você,
através dos hábitos, você muda o seu estilo de vida, você muda os seus resultados, você muda a sua espiritualidade, você muda o seu network, enfim, você cresce nas 5 principais áreas da vida mudando hábitos. Porque tudo começa de dentro para fora, até mesmo no trânsito. Se você quis se tornar um motorista, o que você precisou fazer? Primeiro você tem que mudar alguns hábitos. Como fazer conversão, como organizar, regular o retrovisor, como regular o banco para você, cinto de segurança. Então, isso hoje transformou o hábito. A gente entra no carro, tem carros hoje chiques, como do Samurai, que já, o cinto já abraça a pessoa. Mas nós temos, isso é um hábito. A gente já entra no carro e já aperta o cinto. A gente entra no carro e já regula o banco. Por quê? Deixou de ser um costume e passou a ser um hábito. Exatamente. Quando você vive, Samurai, através de hábitos, você saudáveis. Cresce. Não, você cresce de forma incrível, porque abandonando hábitos ruins e acessando hábitos poderosos, a sua vida só tende a melhorar. Alexandre, eu já tenho até a próxima pauta, né? Porque esse assunto de trânsito é complexo, para você estar vindo aqui explicando para o pessoal, porque o pessoal vai ter que passar na prova para se tornar um motorista nota 10, né? Para quem não sabe, o Alexandre, ele é o motorista nota 10 do programa Samurai Automotors, que é exibido na Fonte TV e na PUC TV. Não é isso? Ele é uma das estrelas lá do Samurai Automotors, assim como é a Amanda no Super Antenada, como é o Josimar Pereira no Executive Drive e outros mais companheiros meus lá, entendeu? E você que acompanha aí o Samurai Automotors, todas as edições do Samurai Automotors, você tem a oportunidade de estar aprendendo a ser um motorista adequado, motorista nota 10. Obrigado, Alexandre. Samurai, obrigado você, meu irmão. É uma satisfação. Você gostou? Para mim foi incrível estar aqui com você mais uma vez. Nós somos já parceiros no programa Samurai Automotors. É gratificante demais saber que você é uma pessoa de um coração tão aberto assim para transformar a vida das pessoas. E eu vou falar uma coisa para você. Onde eu tiver espaço para ajudar na vida de outras pessoas, eu vou estar. Isso pode me custar recursos. Por quê? Não tem nada melhor do que você investir em gente. Porque nós somos gente como gente. Galera, até o próximo Samurai Automotors. Fui!